Agora, tá bom? Aham. Bom dia, internautas. Hoje mais um programa da série de programas promovidos pela Câmara Paulista. Sempre eu digo Câmara Brasileira. Acho que a gente tem que estender para o Brasil isso, né? Pela Câmara Paulista, pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, em celebração aos 29 anos da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é a legislação brasileira que garante a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal do trabalho. É uma legislação que a todo momento tentam solapar, a todo momento tentam fazer com que essa legislação perca força, mas a Câmara Paulista, pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é uma das instituições que tem lutado pela preservação e pelo fortalecimento dessa legislação. A Câmara Paulista é formada por organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, numa articulação da sociedade civil, de órgãos de governo e de empresas interessadas e empenhadas no fortalecimento da lei de cotas, e nesses 29 anos do aniversário da criação da lei de cotas, como neste ano não podemos realizar atividades festivas, como sempre tem sido realizadas, com atividades culturais e, enfim, com a participação de centenas de pessoas, como aconteceu aí ao longo dos anos. Este ano estamos realizando apenas atividades online devido à pandemia do coronavírus. Uma delas é esta série de lives com pessoas com deficiência que desenvolvem a sua capacidade de trabalho, seja por meio da lei de cotas ou enfim, de alguma outra maneira. Mas o tema sempre das nossas conversas tem como centralidade a lei de cotas. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar aqui meu amigo Pedro Lang. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Muito bom Pedro, poder conversar. que bom. A gente costuma pedir para que a gente tenta fazer com que os nossos programas sejam bem acessíveis. Temos aqui o Luan como nosso intérprete de Libras, as pessoas que assistem também têm acesso à legendagem, e nós pedimos para que as pessoas façam uma autodescrição bem sucinta de como elas são, né, de como elas estão em termos de sua aparência. Eu vou pedir para o Luan aqui se apresentar primeiro, para você ver mais ou menos como é que para você poder se apresentar depois, tá bom? Tá Luan? certo. Bom, eu sou o Luan, 33 anos, cabelo e barbas pretos curtos, olhos escuros, também estou utilizando uma camisa polo rosa e usando uma pulseira colorida, que é a observação. Eu vou me apresentar também, Pedro. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho 62 anos, olhos azuis, cabelo e bigode grisalhos, cabelo e bigode grisalhos, barba grisalha também, o cabelo cortado bem curtinho, e uso brincos com pequenas argolas, estou com uma camisa social azul marinho. Pedro, por favor. Bom dia, meu nome é Pedro, eu tenho 28 anos, eu sou um homem branco, meu cabelo é loiro, está comprido agora por conta da quarentena, eu sou cadeirante e estou vestindo agora uma camiseta preta. O que está escrito na sua camiseta? Tem alguma coisa escrita aí? É um termo, um modo gaúcho de dizer, chama... E você é gaúcho? Outro significado. Eu sou gaúcho, É gaúcho. Pedro, já que você tocou na questão da dificuldade aí em cortar o cabelo, né, em razão do momento da crise sanitária que nós estamos vivendo com essa pandemia, eu começo te perguntando como é que está a sua vida a partir desse momento em que as pessoas com deficiência, aliás, todas as pessoas, mas em especial, eu acho que algumas pessoas com deficiência têm uma maior vulnerabilidade,
meu caso, por exemplo, como é que você está vivendo esse período de isolamento? Já que eu sei que você é um rapaz bem ativo, está sempre na rua, está sempre, enfim, trabalhando, estudando. Como é que você está vivendo esse isolamento? Olha, eu estou agora trabalhando como monitor de um curso de pós-graduação na Escola da Cidade, que fica no centro de São Paulo. E nesse momento eu estou tendo que fazer as coisas à distância, mas eu tive o privilégio de poder ter a manutenção desse meu espaço, né? Dessa minha aproximação com a arquitetura, que foi o curso que eu me formei, e poder trabalhar à distância, né? Então isso já é uma coisa muito importante. E por acaso, nesse momento que eu não imaginava, surgiu uma possibilidade de um projeto por fora. Então isso está sendo bom para mim, assim. Não imaginei que isso fosse acontecer nesse momento, mas estou tendo essa oportunidade. Inclusive, é meu primeiro projeto após eu me formar. Foi na metade do ano passado. Quer dizer que você trabalha, é professor assistente, é isso? Na Escola da Sou Cidade? professor assistente, isso. Professor assistente na Escola das Cidades. Onde fica a Escola da Cidade, Pedro? Aqui na cidade de Escola São Paulo. na Rua General Jardim, próximo à Praça da República. Uhum. É bem ali no centro da cidade, né? Isso. Bem ali no centro da cidade. Quando começou a se aproximar o momento esse dia de eu conversar com você, Pedro, uma coisa que me lembrou, que me veio, né, das lembranças aí das nossas conversas, dos momentos que estivemos juntos, foi uma questão que eu vou te perguntar agora, né, sobre a questão que nós, dificuldades pelas quais sempre passamos, e uma especificamente da questão dos elevadores quebrados do metrô. Lembra-se, nós conversamos bastante sobre isso e talvez vamos conversar ainda bastante sobre esse tema, né? Mas fala um pouco para a gente, como é que é? Enquanto uma pessoa... Você utiliza cadeira de rodas motorizada, né, Pedro? Exato. A minha deficiência física cria a necessidade de eu precisar de uma cadeira motorizada para me locomover por conta própria, com autonomia na cidade, né? Uhum. Mas isso nem sempre a cidade proporciona os meios para que isso seja feito sem riscos ou sem contratempos, né? Uhum. Porque essa questão dos elevadores, não só a gente conversou sobre, como a gente vivenciou simultaneamente algumas vezes, né? Sim, sim. Tentar... Acho que eu fiz um videozinho sobre isso, né? E postei em Uhum. algum lugar, você viu, e aí a gente conversou sobre essa questão. Como é que você encara situações como essa, Pedro? E explica para os nossos internautas o que é exatamente essa situação. É a situação de você precisar, por exemplo, eu que moro em Interlagos, preciso pegar diferentes modos de transporte. Eu posso pegar ônibus e metrô, ou posso pegar ônibus, trem, CPTM e metrô para chegar nesse trabalho. A quantidade de obstáculos que se encontram nesse caminho são gigantes, né? São muitas. E que sempre vão variando, porque elas vão surgindo conforme o tempo passa. Então, pode ser um elevador quebrado, que pode ficar, que eu já vi acontecer, ficar 2 meses quebrado, Sim. como nessa Estação da República, no período pós-carnaval, onde eles ficaram completamente, né, estragados. Como pode ser no caso da CPTM, na situação de ter que desembarcar de um vagão, não ter ali a presença de um funcionário que acaba sendo necessário na ajuda para desembarcar, né? Isso nem sempre acontece. Então, é uma situação que, quando você começa a fazer essas viagens, você vai sendo surpreendido por elas, porque a cada momento surge alguma coisa que te coloca numa situação ou de risco, ou que você tem que fazer um caminho muito maior do que precisava. Sim. Ou que chega até, em algumas situações, inviabilizar o trajeto, não, Pedro? Exato, exato. No meu trabalho na SP Trans, eu tenho defendido muito enfaticamente a questão do que eu chamo de cadeia de mobilidade.
a cadeia, elos de mobilidade, né? Formando uma cadeia de mobilidade. E cada elo é um trecho do caminho que você precisa fazer, que nós, pessoas com deficiência, precisamos fazer. E eu uso a imagem de que se um desses elos estiver rompido, toda a cadeia está comprometida, porque é como o Pedro acaba de falar, as várias dificuldades, né, que nos fazem, por exemplo, voltar atrás, mudar de caminho, correr riscos, ter que disponibilizar de um tempo para fazer a viagem é significativamente maior do que uma pessoa sem deficiência, não é, Pedro? Exato. Pessoa, vou chutar que uma pessoa sem deficiência faria esse trajeto em 1 hora. Eu quero crer que você, no mínimo, 50% a mais desse tempo. Não é isso? Com certeza. Ou mais Com ainda. certeza. Né? Inclusive, eu costumo chegar no meu trabalho com 1 hora de antecedência. E daí para menos. Das dificuldades, não? Exato, para evitar de me atrasar. Exato. É interessante isso, Pedro, porque você pode falar sobre essa situação, e isso é muito rico, eu acho, a gente pode até explorar bastante nesse bate-papo, sob o ponto de vista da sua condição enquanto uma pessoa com deficiência e sob o ponto de vista da sua condição de um profissional da área de arquitetura, né? Então, esses dois modos de ver são bastante interessantes. Como é que você mistura ou não mistura esses dois pontos de vista? Enquanto uma pessoa com deficiência e enquanto um profissional, essa situação que você próprio vive, e também observando a situação de outras pessoas com deficiência. Como eu misturo, em que sentido? Porque... no seu dia a dia, né? Porque eu imagino que as dificuldades que você enfrenta, você, enquanto profissional de arquitetura, já teria algumas soluções, né? Não sim, é? Sim. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente visualiza muitas vezes, né? Nós mesmos conversamos mais de uma oportunidade de como poderia ser solucionado a manutenção ou a garantia de manutenção do elevador ali na Estação da República, sem impedir o acesso das pessoas com deficiência, né? E isso é algo que surge na nossa percepção do espaço. Só que isso vai muito além do que a gente consegue realmente fazer, né? A gente pode se mobilizar e colocar a nossa opinião e mostrar a outras pessoas, um grupo de pessoas que pensam a mesma coisa, mas para isso realmente acontecer é um pouco difícil. Mas embora possível, né? Isso é bem importante dizer também. Mas eu acho que a minha percepção, e o que acho que eu estou conseguindo me aproximar do que eu desejo, é entrar dentro de onde eu possa produzir mudanças nesse sentido, né? Então, eu participei do concurso para ingressar como arquiteto na Prefeitura de São Paulo. Como isso vai acontecer e onde eu vou estar, eu não sei, mas eu estou concursado, estou esperando vaga, e eu espero, essa é a minha vontade, que estando ali dentro, eu consiga ser uma peça que se preocupa com isso na arquitetura, conforme se preocupando nesse sentido, né? Nesse aspecto, quando você fala da possibilidade de você, estando na prefeitura e numa área em que você possa ter um poder maior para interferir nessas situações, você está falando como um profissional, como arquiteto. E enquanto um cidadão com deficiência, qual seria o seu papel nessa realidade? Você está nos ouvindo, Pedro? Você está me vendo bem, Luan? Está me ouvindo? Tá? Acho que ele está com problema na conexão dele, não?
Você está nos ouvindo, Pedro? Deixa eu escrever para ele. Gil, escreve para ele para ver se ele desliga e liga a internet dele. Entre em contato com ele. Olá, desculpa, perdi a conexão aqui. Oi, já está tudo resolvido? Estamos Acho lá? que sim, espero. Desculpa. Uhum. Eu estava te perguntando, Pedro, que você nos falou sobre a possibilidade de estar na gestão pública enquanto profissional para tentar interferir em realidades como essa. Uhum. Ainda que a gente saiba que não é só uma questão arquitetônica, né? São vários elementos, é um mix de problemas, enfim, que interferem nas questões de acessibilidade. E aí eu te perguntei que aí você vai estar como profissional de arquitetura na prefeitura. Mas, enquanto um cidadão com deficiência, qual você entende que é o seu papel, se é que você entende que há um papel para isso, para a mudança dessa realidade? É por isso que eu te falei no começo que você tem dois chapéus aqui, o chapéu do arquiteto e o chapéu do cidadão com deficiência, né? Sim. Então, você aponta para uma solução do arquiteto, trabalhando na gestão pública. E qual seria o papel do cidadão com deficiência nisso? Acho que o papel do cidadão com deficiência é se conhecer. Porque eu acho que não se conhecer pessoalmente, mas se conhecer como grupo. Porque isso é uma das coisas que a gente acaba vivenciando e que eu vivenciei até muito tarde, que é não conhecer outras vidas e outras histórias de pessoas com deficiência e não se conversar e não entender as necessidades, né? Até o Luan me perguntou no início qual que era o meu símbolo na linguagem de sinais, eu nem sabia que isso existia. Então, falta diálogo, falta se aproximar, né? Eu acho que o diálogo e a compreensão das necessidades é a coisa mais importante, né? E isso é outra questão que nos dificulta, porque agora talvez nessa condição de coronavírus isso esteja diferente, mas até 4 meses atrás as distâncias geográficas eram maiores, entre aspas, para a gente, né? Se encontrar sempre é mais difícil. Então, acho que esse é o caminho, assim, se conhecer para saber, para conseguir encontrar soluções. Interessante isso que você fala, bem interessante mesmo, até porque quando a gente fala, você cita a questão de talvez se aproximar ou conhecer mais as questões relativas às barreiras que a comunidade surda, por exemplo, tenha, e aí tem as pessoas cegas, tem as pessoas com deficiência intelectual, e tem as diferentes deficiências em cada uma delas, as diferentes situações em cada uma das deficiências, né? Por exemplo, cito uma coisa que é mais próxima a nós, mas a gente percebe que entre as pessoas que utilizam cadeira de rodas, então tem as pessoas com cadeira motorizada, tem as pessoas com cadeiras manuais, e mesmo entre as pessoas com cadeiras motorizadas, as pessoas que podem, por exemplo, apertar um botão do elevador, outras que não podem, são várias e muito diferentes as situações, né? Interessante que a acessibilidade tem que ser para todas as pessoas, né? Por isso que também foge ao papel estrito ou restrito do arquiteto, porque na verdade seria uma intervenção multiprofissional para que a acessibilidade estivesse garantida para todas essas pessoas, né? Por isso a sua colocação é muito muito interessante, muito rica, dessa de conhecer, né? De se conhecer e de se reconhecer enquanto esse grupo que tem barreiras, uma série de barreiras, vamos chamar assim, de barreiras do meio urbano,
né, que são de comunicação, do ambiente físico, a barreira entre as pessoas. E por falar nisso, queria te perguntar, quando a gente descreve as barreiras que impedem o acesso das pessoas com deficiência à cidade, aos bens, ao trabalho, ao estudo, etc., se fala da barreira atitudinal. E hoje tem se falado mais do preconceito e do capacitismo, né? E como é que você vê essa barreira? Como é que você sente essa barreira do preconceito? Eu sinto ela, mas eu sentia ela com muito mais intensidade quando eu ainda vivia junto dos meus pais, quando eu não tinha uma cadeira motorizada e que para eu me locomover era necessário que alguém me empurrasse, né? E a minha relação com a cidade era sempre da conversa ser feita com quem estava me empurrando, né? Quando se queria saber alguma coisa sobre mim, não era para mim que se perguntava para quem estivesse me conduzindo. Hoje em dia isso mudou bastante para mim, pessoalmente. Mas eu percebo isso com outros detalhes agora, né? Embora eu seja a pessoa a fazer a conversa, normalmente as pessoas ou se afastam, não no sentido de não querer estar próximo, mas se afasta porque abre espaço para essa pessoa, né? Eu sempre achei isso muito estranho, porque é uma coisa quase que instantânea, assim. E a gente nunca se sente não presente no espaço, a gente sempre chama muita atenção, assim. A gente sempre se vê presente no espaço, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Interessante porque às vezes a gente quer chamar atenção e às vezes a gente quer ficar absolutamente discreto, não é? Mas Exato. é impossível. Né? É. E você, esse tipo de situação, essa cultura que existe, em que você acha, falando enquanto grupo, né? Não enquanto Pedro exatamente, mas em que você acha que ela prejudica as pessoas? E vamos falar mais objetivamente, em que você acha que ela prejudica as pessoas com deficiência no acesso ao mercado de trabalho? Eu vejo isso claramente como um dificultador de acesso, né? É você já imaginar que a pessoa não vai poder exercer alguns papéis ou produzir de maneira satisfatória. Bom, isso é a coisa mais complicada porque a gente vê as diferentes necessidades que cada pessoa tem, o que cada grupo tem, e isso dá uma pluralidade de possibilidades de subjugar alguém pela pessoa ser diferente, que dá um acúmulo de pessoas que são retiradas dessa possibilidade, né? Que perdem muitas possibilidades de demonstrar o que elas podem fazer para a comunidade, né? Para a sociedade em geral. E aí, para a sociedade em geral, não é só para o grupo das pessoas com deficiência, é para todo mundo, né? Que é Tá. uma outra coisa que a gente conversa também, né? E as questões para as pessoas com deficiência não são só para as pessoas com deficiência, são para a sociedade como um todo, é um ganho para a sociedade como um todo, né? É interessante essa sua pequena no tempo fala, mas grande no significado, é como ela resume, de certa maneira, a importância justamente da lei de cotas, né? Porque a lei de cotas é uma legislação de cunho afirmativo que justamente vem enfrentar situações como essa, exatamente que você descreveu, né? Porque há anos atrás, né, mesmo com a existência da lei de cotas, quando ela ainda não era tão conhecida, não era tão fiscalizada, não era tão valorizada como é hoje, as pessoas com deficiência não estavam inseridas no mercado de trabalho. Era uma quantidade mínima de pessoas com deficiência inseridas, isso por iniciativa
desta ou daquela empresa que tinha uma política diferenciada, mas era uma coisa raríssima, raríssima. E a lei de cotas vem justamente para enfrentar esse tipo de situação, né? É bem interessante isso, bem interessante. E é interessante também, e aí um pouco do que a gente falava antes, de que a história lá de uma andorinha só não faz verão, né? Que uma lei só não resolve a problemática. Nós precisamos, de fato, de um conjunto de leis, uma cesta de legislação, digamos assim, todas funcionando minimamente bem, para que as pessoas com deficiência, de fato, estejam inseridas com mais qualidade e mais dignidade na sociedade como um todo. Essa questão que você fala, Pedro, da acessibilidade, quando você coloca aí que chega 1 hora mais cedo, para, enfim, ter vamos dizer, uma gordura, assim, para caso tenha algum incidente de acessibilidade, né, no seu trajeto, você não se atrase. Mas isso nem sempre é viável. No seu caso, você tem administrado o seu tempo e viabilizou isso. Mas, certamente, para muitas pessoas com deficiência, isso não dá para fazer, né? Depende das condições de vida, mesmo dos modais, né? Como você citou, o que a pessoa precisa, né? Eu imagino, por exemplo, não sei, o seu caso, você chega a pegar esses meios de transporte lotados, por exemplo, no seu horário? Pego sim, principalmente no horário próximo ao meio-dia, que é quando eu começo a me locomover, né? Para ir para lá, que meu horário de trabalho é à noite. Uhum. Realmente é uma situação bem complicada, mas eu estava pensando no que você estava falando agora, e fazendo uma conexão com os elos de transporte, né, e do trajeto, que esses elos também parece que podem ser colocados para a condição de políticas também, né? Porque são políticas que juntas vão talvez possibilitar que essa pessoa chegue ao trabalho, né? Porque a pessoa primeiro tem que poder ter estudado de uma maneira possível, né? E Exatamente. ela tem que ter a proteção em casa, porque ela precisa de auxílio muitas vezes. Eu sou alguém que precisa de ajuda para sair da cama. Eu Uhum. preciso de ajuda se for fazer o almoço em casa, eu não consigo fazer o meu almoço em casa. Uhum. Então, tem que ter uma base em casa, né? Então, isso tudo tem que tá junto para possibilitar que uma pessoa primeiro tenha sonhos do que ela quer fazer e para depois que ela realmente consiga exercer aquilo que ela sonhou fazer ou que a vida levou ela a querer fazer. Sim. Acho que são essas duas correntes, né? Parece. Esses dois elos, né, se a gente pode chamar de elos o que você coloca, que um é a educação, né, o acesso à educação. Acho que nesse aspecto a gente, nos últimos anos, talvez nos últimos 15, 20 anos, a gente progrediu aqui no Brasil, né? Eu lembro a minha própria experiência, enquanto criança que estava entrando na escola, eu, por um triz, não fui para a classe especial, né? Era uma época que existia a classe especial. Na escola primária pública que eu estudei, existia a classe especial. Eu quase fui para a classe especial. Eu acho que certamente a minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse, naquele momento, naquele fio da história, eu tivesse ido para a classe especial, né? Eu tenho amigos, conheço pessoas que têm deficiências físicas, né? Talvez um pouco mais severas, se é que a nossa pode ser considerada severa, acho que segundo o IBGE né? É considerada severa, mas que estudaram em classe ou em escola especial, né? E é um absurdo, para qualquer pessoa é um absurdo a classe especial pelo caráter segregador, né? Excludente das escolas e desse conceito de escola de classe especial. Mas o acesso à educação pelas pessoas, pelas crianças com deficiência, progrediu bastante no Brasil, né?
Então, acho que é uma coisa que a gente tem que lutar para melhorar, para aperfeiçoar, como estamos fazendo aqui nesta série de lives pela lei de cotas. E uma coisa que você toca aí, que é importantíssima, que só agora tem sido discutido ainda com muita timidez, é essa questão que eu chamo, né, ainda são termos que estão em amadurecimento, talvez, que eu chamo de cuidados, né? A necessidade de termos uma política nacional de cuidados para as pessoas que requerem cuidados, né? Assim como uma criança precisa de cuidados, ou um paralelo de uma planta para crescer e frutificar precisa de cuidados, nós usamos esse termo também no caso das pessoas com deficiência, né? Que precisamos, né, de cuidados para termos a autonomia e a independência necessárias, né? Como no seu caso e no caso de um monte de outras pessoas que, felizmente, têm acesso a isso e, portanto, conseguem ter uma vida ativa, né? Você vê como é frágil os elos da corrente, porque se uma pessoa com deficiência que precisa disso não tiver, a vida dela se torna... nem tenho palavras para dizer, mas uma vida sem sentido, talvez, né? Uma pessoa que vai ficar acamada, que vai ficar em casa, que não vai ter possibilidades de desenvolver o seu potencial, não é? Ou então, se numa situação como essa, um componente da família se coloca à disposição para fazer essa função, é uma pessoa a menos numa situação que provavelmente é de vulnerabilidade social, uma pessoa a menos vai poder prover para a família, e isso acaba se tornando um ciclo vicioso de diminuição da possibilidade justamente de chegar à educação, de chegar ao trabalho, né? Exatamente, exatamente. E olha que isso é importantíssimo no sentido de que, sobre vários aspectos, e um deles que nós discutimos, por exemplo, num projeto sobre gênero e deficiência, que foi coordenado pela Mila Guedes, que nós já entrevistamos aqui, e quando se fala em gênero e deficiência, nós falamos sobre mulheres com deficiência, mas nós falamos também das mulheres cuidadoras, que normalmente são as mães que desempenham esse papel, né? Muito frequentemente são as mães. E nós sabemos que muitas mulheres, mães de pessoas com deficiência, têm a vida, vamos dizer assim, praticamente anulada, a vida pessoal anulada, porque tem que se dedicar ao cuidado do outro, né? Inclusive agora está em trâmite uma legislação que chama auxílio cuidador, né? Que é uma questão que eu considero muito polêmica, talvez eu não conheça toda a extensão dessa legislação, mas esse projeto de lei, ele visa prover um auxílio de um salário mínimo à pessoa que cuida, né? Vamos dizer que a mãe de uma pessoa com deficiência cuida, então ela passaria a receber esse salário mínimo. Eu, pessoalmente, acho muito problemático isso, porque, que a pessoa está trabalhando 24 horas por dia, não é? Ela está presa àquele trabalho, né? Porque a pessoa que depende dela depende 24 horas por dia, e 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, né? Então, você resolve o problema de uma maneira, talvez, maquiada, né? Não resolve, né? Você dá um auxílio financeiro para aquela pessoa, mas não resolve o problema. Talvez até seja pior no sentido de que você acha que resolveu. O poder público pensa, esse está ticado, eu já resolvi esse problema, quando na verdade não resolveu. Outra questão é que um salário mínimo, no caso de uma pessoa que paga o seu cuidador, não paga no total, porque a pessoa às vezes tem um cuidador durante o dia, outro cuidador durante a noite, e revezamentos, e etc. E, enfim, é uma situação muito complicada. Do nosso ponto de vista, nós consideramos que deveria ter uma política de cuidado onde os cuidadores fossem providos pelo Estado, né? Segundo a necessidade de cada pessoa, né? Cuidadores profissionalizados e tal. Uhum. Isso é uma coisa que eu estou perguntando, porque eu não conheço essa possibilidade.
esse auxílio seria adicionado a, por exemplo, uma situação de BPC, por exemplo? Não, Seria ele uma é coisa. independente do BPC, né? É outra Entendi. legislação, né? Não, sim, Mas, outra legislação, mas se a família ou o indivíduo já tem esse auxílio, ele ainda poderia ter o. entendi. Aí é uma pergunta, isso eu não sei te responder, até porque o BPC vai até um certo limite de renda da pessoa, né? Se esse auxílio ele estaria independente, ele entraria independentemente desse limite financeiro. Isso eu não conheço. Boa pergunta. Boa pergunta. Né? Na Europa existe já uma política que provê os cuidadores ou os assistentes pessoais, ou o nome que vem a ter, para as pessoas com deficiência. Em alguns países, né? Eu sei que Portugal e Espanha, França também, já dispõem de uma política assim. E aí é uma questão da gente caminhar para essa política, mas é interessante que esses dois primeiros elos que você citou, são indispensáveis, né? Como Sim, o acesso à educação, a possibilidade de cuidados, né? Ou de um atendente pessoal, enfim, como eu disse, é um nome que está, um termo que está em amadurecimento. E outro que eu citaria também, que no nosso caso é indispensável, que é a tecnologia assistiva, no caso, as cadeiras motorizadas, né? sim. Por exemplo. Né? Nem eu e nem você sairíamos à rua sozinhos, não fora essa tecnologia. Né? De maneira alguma. Que esse é outro elo, né? Que já de uns anos para cá o Estado tem provido, de maneira ainda tímida, digamos assim, mas o SUS hoje fornece cadeiras motorizadas. Então, já é um outro elo que está, o terceiro elo, vamos chamar assim, né? Já está se estruturando, né? Se estruturando. É uma coisa que eu estudei um pouquinho sobre, não que eu tenha muito conhecimento, mas o que eu achei interessante ao ver sobre essa questão do SUS prover tanto o material, né, tanto a cadeira ou a prótese, como também a manutenção, se eu não me engano, né, desses equipamentos. Uhum. Mas uma questão que me chama muita atenção é o acesso a esse dado, a essa possibilidade. Na minha vivência, andando pela cidade, eu encontrei mais de 3 pessoas que me perguntaram onde ela compraria uma cadeira como essa, Sim. como a que eu estou usando. Então eu Uhum. chego para ela e falo, olha, dependendo da situação, você pode chegar até um hospital ou no SUS mesmo, de alguma forma, para conseguir essa cadeira. Então nesses 3 casos, eu peguei a documentação, expliquei para a pessoa como fazer, porque uma vez foi uma moça que atendia no supermercado, outra vez foi um senhor que trabalhava no próprio metrô. Então, assim, a informação não chega, então muitas vezes a pessoa nem sabe que isso é uma possibilidade, né? Então, isso talvez fosse outra coisa a se ver, de mostrar isso para a comunidade toda, né? Sim. É interessante, né? Porque isso que você coloca é bem importante mesmo, que é o acesso à informação, né? E Exato. quando a gente fala de acesso à informação, tem essa informação do acesso a essas tecnologias, mas uma série de outras coisas, né? É O interessante que próprio BPC, né? para mim também, várias pessoas, aí eu já perdi a conta, você está nos três, mas eu já perdi a conta de quantas pessoas chegam para mim e falam, olha, onde o meu vizinho ou meu filho, não sei o quê, precisa de uma cadeira assim, onde eu consigo e tal, né? Ou as pessoas também dizem que vão fazer campanha para conseguir tampinha de garrafa, ou sei lá das quantas, para conseguir uma cadeira e tal, né? É. E é interessante isso, né? E já que a gente está nesses elos, Pedro, qual você acharia, vamos, numa maneira assim, improvisada, temos já 3 elos encadeados, qual você acharia que seria o quarto elo? Vixe, pergunta difícil. Eu não sei se seria um quarto elo, mas eu acho que é uma coisa muito importante e que às vezes se perde nas necessidades básicas. Isso é um problema, né?
quando as necessidades são muito básicas, às vezes a gente esquece de umas coisas que também são necessárias, mas que a gente não vê como tão básicas, que é o lazer, né? Então, embora seja extremamente importante e faça toda a diferença para uma vida saudável e para que a mente da pessoa ajude a segurar as outras coisas, né? Então, exemplo, o Atende, que é uma conquista gigante no município de São Paulo. Eu não sei se é grande São Paulo ou se é só no município, acho que é só no município. Municipal. É uma conquista muito, muito importante que leva pessoas em uma viagem de ida e volta, né? 2 viagens, então, uma ida e uma volta, Sim. para um desses compromissos: educação, trabalho, Né? e questões médicas, né? Sim. Atendimento médico, sim. É super importante, mas onde essa pessoa, onde ela vai ter o tempo e o espaço para conviver com o lazer, de conviver com exposições, de conviver com teatro, de conviver com cinema, de conviver com apresentações musicais, ou de encontrar amigos em algum outro lugar que não seja a sua própria casa, você consegue sair de lá, entende? Então, eu acho que, embora não seja um elo de fazer as coisas funcionarem na lógica que a gente vive hoje, talvez seja um elo adjunto, vamos dizer assim, um elo lateral que faz toda a diferença, né? Que dá uma beleza para as coisas, que dá uma leveza para tudo também. Sim, sim. Nisso a gente entra na própria questão da mobilidade das pessoas com deficiência, né? Porque, de fato, quando a gente começou a conversar e você colocou todas essas dificuldades que se tem para chegar ao trabalho, né? E eu acho que não queria até que você fizesse suas considerações sobre isso, não é nada difícil que uma pessoa com deficiência desista de ir a determinado lugar em razão dessas dificuldades. No trabalho, a pessoa se organiza de tal maneira, e dada a necessidade da pessoa trabalhar, ela vai mesmo e enfrenta cotidianamente essa situação toda, que, aliás, é bastante estressante, né? É bastante Muito. estressante. Mas, por exemplo, se você se organiza um dia para ir num show, né? E você tem que fazer todo esse trajeto e ainda vai voltar 11 horas, meia-noite, né? Talvez você pense 4, 5 vezes antes de sair, né? E Com certeza. não é impossível que você desista de sair, né? Ou faça isso de raro em raro, muito menos do que outras pessoas sem deficiência, em princípio, fariam. Não é isso? Com certeza. Né? Um exemplo desse que você está dando, por exemplo, para muitas pessoas a solução é chamar um Uber, né? Passou de tal hora, chama um Uber. Exato, exato. Qual que é a solução para as pessoas que não conseguem entrar num carro desses, né? Não tem solução, né? E se você for chamar um táxi, você precisa combinar com o táxi dias antes, para não Isso, correr risco de ficar isolado num espaço à noite, num lugar inóspito da cidade, exatamente. com a quase certeza de que você vai pagar mais por conta do horário que você está pedindo. Então, assim, É. tudo, tudo acaba levando para o lado de a pessoa ficar isolada, né? E de não ir atrás dessa parte importante da vida, né? Essa coisa que você falou, né? Mesmo ligando dias antes e agendando, né, direitinho, ainda fica aquele receio de, se furar o pneu do carro, o que acontece? Ou você vai se É, atrasar muito, ou se o cara, por qualquer motivo, não for, você tá na roça, né? é. Como diz aqui em São Paulo. Né? Então, é Exato. interessante essa coisa, eu até gostaria de conversar um pouco mais sobre isso, que é sobre esse estresse, justamente, né? Que existe. E veja só, uma vez eu vi assisti um pequeno documentário de uma dessas
organizações não governamentais que trata do tema mobilidade, né? E aí contava uma historinha de um cara que sai de um determinado ponto da cidade e vai até outro, um ponto distante, sendo que essa pessoa não conhecia o caminho, não tinha ido nunca, e vai de transporte público. E não era uma pessoa com deficiência, né? E ele passa por várias dificuldades. Aliás, como dizemos aqui em São Paulo também, vários perrengues, né? Para chegar ao ponto. Acho que ele teve que pegar lá umas 3 conduções, fazer alguns trajetos a pé. E não era uma pessoa com deficiência. E teve extrema dificuldade de chegar de um lugar ao outro. E nesse trajeto, ele, em vários momentos, perguntou para as outras pessoas, para um passante, para o motorista de ônibus, ou para quem quer que seja, o que ele deveria fazer para chegar naquele ponto. Como é comum, você pergunta para o cobrador, onde eu devo descer e tal, né? Aí me ocorreu pensar, e se fosse uma pessoa surda, né? Como que ela ia se comunicar com as pessoas, né? Você vê, é um dado que nós não passa na nossa cabeça, e eu te falei das várias questões, das várias barreiras, e a gente pensa que essas barreiras são só para o cadeirante, ou um pouco para o cego, né? Mas para uma pessoa surda, né? E cada um de nós 3 aqui, eu, você e o Luan, já perguntamos para o cobrador, ou para o motorista, ou para alguém, né? Onde que a gente desce. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Aqui está fazendo um paralelo entre as pessoas. Olha, nós estamos discutindo justamente sobre isso, né? Nós colocamos a questão agora para o deficiente auditivo, e o nosso internauta pergunta para o deficiente visual, né? Então, você vê que, e ele coloca muito bem, oportunamente, como a quantidade de barreiras e das diferentes barreiras que existem, né? Quando eu assisti esse documentário, eu perguntei lá para os realizadores, né? E que tal se a gente colocasse enquanto essa pessoa que faz o trajeto, no caso era um homem, né? Esse rapaz que fazia o trajeto, e se a gente colocasse uma pessoa com deficiência auditiva, a gente ia identificar uma série de barreiras, colocando um deficiente visual, outra e distinta série de barreiras, uma pessoa com deficiência física, outra distinta série de barreiras. Aí a gente juntando todas vai dar, sei lá, dezenas de barreiras diferentes, não é? Que é interessante, né? Como a cidade é elaborada de maneira absolutamente excludente para alguns grupos sociais, não é? Extremamente. Uhum. E aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse tema, Pedro, do estresse. Como é esse estresse? Como é que você trabalha essa questão do estresse da mobilidade? Olha, da dificuldade da mobilidade, você quer dizer, né? Não o estresse mental da coisa, o estresse... As dificuldades geram estresse. Sim. Não é? Uma coisa que você se cansa daquele todo dia, a mesma dificuldade, você sai de casa sabendo que vai enfrentá-las e sabendo que eventualmente e frequentemente terá novas e diferentes dificuldades, né? Ou o elevador quebrado, ou o atendente da CPTM que não aparece, ou buraco novo que tem no caminho, não é? É uma coisa interessante. Eu não sei se eu conseguir achar o melhor jeito de escapar desse estresse, mas eu tento aproveitar ou me munir dos tempos em que eu estou seguro, né? E saber exatamente o modo de ficar seguro. A sensação de segurança no transporte, para mim, é o que me deixa tranquilo. Tudo bem, se eu perco um tempo que não tem muito motivo, que você fica pensando, por que eu estou perdendo esse tempo esperando um elevador? Óbvio que isso estressa, mas para mim é muito pior o estresse da sensação de falta de segurança. Então,
eu aprendi com o tempo onde ficar e como ficar dentro do transporte ou nos diferentes, Quando você diferentes fala essa falta de segurança ou a segurança, a que exatamente você se refere? risco de acidente. Por exemplo, com um elevador quebrado vai me obrigar praticamente a acessar os diferentes níveis das estações por escada rolante, que para mim eu não tenho a menor capacidade física de fazer isso com segurança por conta própria. Tem que ter alguém para fazer isso. Aham. Então eu meio que montei na minha cabeça uma sequência de coisas que eu falo para a pessoa que vai me ajudar ao que fazer para que eu esteja no controle, É o para que a manualzinho, coisa né? Você tem um é um manualzinho. manualzinho que eu repito como se fosse um Sim, mantra assim para a pessoa que vai me ajudar. eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Esse É, manual. então, então eu digo, exemplo, né? Eu falo, deixa que eu acerto a cadeira, porque os degraus vão subindo, né? Da escada rolante, eles vão se movimentando. Eu falo, ó, espera eu acertar a roda da frente. Quando a cadeira começar a tombar, aí você faz força. Porque a pessoa quer te ajudar e ela empurra a cadeira antes do necessário e você perde o controle da cadeira. Daí fica uma roda fora do espaço certo e a chance de escorregar, uma cadeira pesada como a que eu estou agora, esse é o tipo de Aham. sensação que me tira do sério, quando eu não consigo ter controle da minha própria segurança física, né? Até porque, para No mim, caso, uma queda é muito séria para mim. O sim, risco de uma fratura, para mim, é quase certo, né? É quase certo uma fratura se eu cair da minha cadeira. Então, é o que mais me deixa é preocupado. interessante. É interessante porque aí você coloca também a questão. Até ia te perguntar outra coisa, mas quando você fala do risco, é interessante porque em diferentes níveis nós somos mais frágeis também do que outras Sim, pessoas. Se o Luan aí cair um tombo, ele não vai se machucar como talvez nós nos machucássemos, né? Então nós temos uma fragilidade também. A cidade teria que ter essa compreensão, né? Se eu posso usar esse termo, mas a cidade precisa estar preparada para essas fragilidades também, que são fragilidades sim, humanas, né? Como os idosos também. sim. É Mas isso interessante. também leva a uma outra questão, né? Porque uma maneira, por exemplo, de garantir essa segurança são os lugares, os nichos, onde as pessoas, os cadeirantes, por exemplo, ficam em um metrô, por exemplo. Mas isso é uma coisa que muitas vezes, principalmente eu sinto isso no ônibus, que você fica quase que afastado das outras pessoas. Você tem, né, se o espaço não está cheio, você está afastado, provavelmente não vai estar junto de quem você está acompanhando, é muito provável que isso vai acontecer, ou você vai ter que fazer viagens diferentes para. Acho que a questão é como garantir a segurança sem privar a convivência, né? Sim. Isso é uma coisa muito difícil. Como não criar uma segregação de espaço para garantir a segurança? Por Isso falar é em uma coisa segurança, que me intriga até hoje, que eu não consigo achar a solução, eu acho. mas esse é um tema interessantíssimo também, olha só. Por falar em segurança, Pedro, você se sente seguro no ônibus, por exemplo, o sistema lá que te prende, aquilo é seguro? Você entende que aquilo te provê a segurança necessária? Não, são duas coisas, assim. Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, o sistema que me prende, que segura a cadeira no lugar, né? Já várias vezes aconteceu graças a Deus, não numa freada ou numa curva, o cinto simplesmente soltar. Ele era para estar preso, mas ele se solta, ou então um parafuso que não estava muito bem preso se solta naquele momento. Já aconteceu várias vezes. Outra coisa é eu não saber como o motorista vai lidar com as curvas, principalmente com as freadas, que já aconteceu também muitas vezes de eu entrar num ônibus que está sendo conduzido de uma forma que não é respeitosa com quem não tem força de se segurar numa curva, feita em alta velocidade, né? Isso, crianças, idosos, né?
grávidas, né, gestantes. Isso é outra coisa. E a terceira é a distância que em alguns ônibus o cadeirante fica do cobrador, que acabou ficando com essa função de socorrer em questões de, né? Então tem ônibus que eu tô lá atrás no segundo, depois da sanfona, e o Ônibus cobrador está lá na frente, os ônibus nos articulados. articulados. Aham. Como que eu vou entrar em contato ou fazer com que o cobrador chegue até mim para me ajudar, me socorrer no momento que eu não estou me sentindo seguro, né? Que já aconteceu também. E eu faço o papel de louco, gritando lá de trás do ônibus para... Quando Já você fala que aconteceu. está se sentindo seguro, é porque a cadeira mexe ali, ela não fica A adequada. cadeira mexe. Uhum. Assim, em alguns ônibus, prender uma das rodas fica muito difícil, porque ela fica num canto de difícil acesso para a pessoa que está ajudando a prender, né? Então, basicamente, eu fico com uma das rodas fixas. Dependendo da curva que é feita, a cadeira desliza totalmente assim para o lado, e já aconteceu de eu ficar de frente para a porta de saída lateral do ônibus, sendo empurrado naquele sentido da porta, porque a cadeira não estava conseguindo ser mantida no lugar pelo sistema ali de segurança, né, que eles têm, cinto de É isso segurança. que eu refiro como estresse, sabe? Essas situações que a gente passa que nos deixam nervosos, assim, tensos, não é? Sim, São sim. situações, né? Assim, e, por exemplo, uma coisa que acontece comigo, não sei como é que você lida com isso, é que quando a gente vai, por exemplo, descer do ônibus, a gente nunca sabe como que vai ser essa descida, né? É. A gente não sabe se a rampa vai ficar muito inclinada, pouco inclinada, né? Como que vai ser todo esse procedimento. Enfim, É. é interessante a gente poderia ter um dia combinar de fazer já que nós temos um manual de como ajudar um cadeirante, né? Um manual aqui na cabeça de como ajudar um cadeirante a subir na escada rolante, por exemplo, nós poderíamos fazer uma lista de todas essas dificuldades, né? Desde o sair de Sim. casa até, né? E poderia ser uma Isso, lista individual e uma lista social, né? sim, isso é uma coisa que me fez lembrar agora, a questão de observar pelo Street View, né? Cada lugar que eu vou passar que eu não conheço, se eu vou fazer um trajeto que eu não conheço, eu olho qual que é o tipo de ponto de ônibus que eu vou descer, se é um ônibus de corredor, porque daí é garantido que a plataforma vai estar um pouquinho mais alta, então a rampa não fica tão inclinada na hora de descer, me sinto mais seguro. Sim, Se o ponto mais próximo não é seguro, eu desço no ponto mais distante que seja mais seguro e faço o trajeto a pé e pesquiso um jeito de fazer o trajeto a pé ou de cadeira, né, para poder chegar. Eu prefiro, acho que a maioria das pessoas prefere a segurança à distância. sim. Então, É. isso é uma maneira que eu tiro esse meu estresse de mim, né? Agora que você me fez lembrar falando disso, como eu falei, não me estressa tanto a perda de tempo quanto a sensação de falta de segurança. Então, eu deixo para me estressar com o tempo em vez de correr risco. Eu faço bastante. Mas é interessante que de qualquer forma, se a gente fala, olha só que interessante, né? Se a gente fala estritamente do tempo, né? E a gente sabe que a gente despende um tempo maior, né? Mas veja bem, e no caso você não se importa com isso, e eu também, a gente se acostuma a enfrentar a situação dessa maneira, né? Mas de qualquer forma, é uma condição, é uma situação que nos coloca em desvantagem, né? Porque uma outra pessoa pode estar já fazendo alguma outra coisa, pode estar já desenvolvendo uma outra atividade, pode estar descansando, enquanto que nós ainda estamos no caminho, né? Ainda estamos no caminho. Então, essas situações eu acho que cabe ter presente enquanto elementos de discussão, quando se discute a questão dos direitos das pessoas com deficiência e tal. E essa é uma questão nunca levantada, né? Nunca levantada.
a pessoa que trabalha, uma pessoa com deficiência que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, e para isso ela despende, vamos lá, 12 horas por dia, né? Se juntar mais esse tempo a mais que você está citando aí, vai acabar em 16 horas por dia, né? O que vai sobrar pouco tempo para o descanso, para a família, para o lazer, etc. Sim. Então, são situações, são questões que merecem ser discutidas, né? E nesse sentido, no meu trabalho, né, de graduação, eu coloquei que essas questões de tempo, essas questões socioeconômicas, elas vão se somando conforme a pessoa está numa situação de maior, conforme a pessoa está numa posição mais periférica social, né, e econômica. Porque essa questão de tempo, a pessoa que mora na periferia leva mais tempo, isso, e com a deficiência isso dobra mais uma vez, e na situação da casa ela vai levar mais tempo para fazer as coisas, porque ela não vai ter o auxílio que provavelmente ela poderia ter ou que deveria ter. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante de se ter em mente, que a deficiência, ela não é uma questão simplesmente física, né? Ela se torna ainda mais com a falta de acesso, falta de, enfim, Ou seja, a condições. questão da deficiência também é bastante afetada pelas diferenças de classe e pelas condições de acesso aos bens que a sociedade pode ou poderia oferecer a todas as pessoas, não é? Enfim, muito interessante. Mas olha, por falar em tempo, nosso tempo se esgotou, Pedro. Eu estava pensando aqui Muito feliz. ou um dia, oportunamente, te chamar para uma nova entrevista, né? E aí eu assistiria este programa e marcaria todas as coisas que eu já percebi que ficou por conversar, né? Enfim, tantas coisas interessantes aqui que a gente teria para conversar. Mas te agradeço, Pedro. Queria que você falasse alguma coisa aí, umas palavras de despedida aqui para os nossos internautas. E, enfim, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Tuca, ao Luan, por esse suporte de vocês, a poder expressar um pouquinho dessas questões todas que a gente precisa conversar. Espero que a gente saia logo dessa situação para que a gente possa se reencontrar em grupos de pessoas e que a gente volte a poder aprofundar esses assuntos sem problemas de conexão de internet e essas coisas que estressam a gente também, quase tanto quanto o transporte. Pois é. A única barreira serão as máscaras, né, que a gente vai ter que usar durante um bom tempo, parece. Mas é isso aí, Pedro. Eu agradeço muito, foi assim, muito, muito gostoso conversar com você, muito enriquecedor também, e a gente percebe o quanto nós temos que conversar na busca da solução, das soluções e da afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, de todas as pessoas e de todas as deficiências. Só queria agradecer a Júlia também pelo suporte que ela me deu. Ela está aí no backstage ajudando a gente. Uhum. Então tá Não bom. esquecer dela. Um abraço aí, Pedro. Muito obrigado, Luan. Um abraço. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos os internautas que nos assistiram. E eu quero convidá-los para amanhã estarem novamente conosco. Amanhã nós entrevistaremos também uma menina do Sul, uma menina de Santa Catarina, Denise Siqueira, né? Uma menina com deficiência física. E quero convidar também a todos os nossos internautas a conhecerem as redes sociais da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. O site câmarainclusão.org.br, estamos no Instagram também, e como Câmara Inclusão, estamos também no Facebook. Muito obrigado, até amanhã.